E aí gente, beleza? Meu nome é Pedro e nesse vídeo eu vou falar sobre a história que deu origem aos 9 bainhas vermelhas de Wano, que são os retentores de Kozuki Oden, pai de Momonosuke e Hiyori. Essa história também explica o tipo de homem que Oden foi. Quer saber mais sobre isso? Não liga para spoiler ou lê o mangá assim como eu? Então fica aqui comigo. Agora, se você não gosta de spoiler, é melhor fechar o vídeo, mas deixa o like e se inscreve no canal para voltar depois, beleza? Então bora lá. Dos 9 bainhas, o primeiro que vamos ver em ação é Kinemon. Ele aparece salvando uma linda moça de ser atacada por um javali gigante com sua renomada espada. Bom, isso aí fui eu que inventei. Quer dizer, mais ou menos, porque na realidade no início da história ele não passa de um encrenqueiro. Sua primeira aparição no mangá foi tentando roubar dinheiro da Tsurujo, que é a sua futura esposa, em uma casa de chá em que eles estavam. Vale ressaltar que tudo que eu vou falar nesse vídeo aconteceu no passado. Acho que vocês já sabem disso, talvez eu esteja falando óbvio, mas acho bom explicar, talvez alguém que não leu o mangá se perca. Antes da Tsurujo dar uma bronca nele, tinha alguns homens falando sobre um javali branco. Falavam que esse animal valia muito dinheiro e por isso queriam vender. Como Kinemon não é besta, seguiu eles assim que saíram da casa de chá e derrotou todos. Na época ele não era tão forte como é hoje, mas ainda assim era forte o suficiente para derrotar bastante gente. Esse javali ainda vai dar muitos problemas e vocês vão ver. Antes de continuar, para quem acha que Kozuki Oden era um homem super maduro e responsável, bom, não sei se tem alguém que acha isso, mas vou fazer uma pequena lista de coisas que ele já fez. Aos 6 anos já frequentava casas de prostituição. Aos 8 arranjou uma briga com apostadores e detalhe, ele estava bêbado. Aos 9 entrou na lista negra da Yakuza e ainda tacou fogo no cassino como vingança por eles terem o banido. Definitivamente não era uma boa companhia para outras crianças. Agora, voltando ao javali, era um javali filhote e onde a criança vai, a mãe vai atrás. O problema é que a mãe desse javali era gigante, capaz de destruir uma cidade inteira e por isso a chamam de Deus da Montanha, porque é tão grande quanto uma. E quem fala sobre essa história de Deus é Denjiro, mais um dos retentores de Oden que apareceu. E é nesse momento que o mesmo aparece. Oden acaba por resolver a questão do javali gigante e leva a culpa livrando a cara de Kinemon. Uma coisa que não mencionei, os homens que Kin roubou pegaram Tsurujo como refém para ter o filhote de javali de volta, porém aconteceu um imprevisto. E a javali mãe, antes de atacar a cidade, atacou eles, e ela foi engolida junto com esses sequestradores. Mas não se preocupem, graças a Oden foi salva e por toda a situação Kin começou a admirar muito Oden, até jurou morrer por ele e Denjiro, que já admirava Oden, começou a seguir o grande homem que derrotou o Deus da Montanha. Kin também começou a seguir ele, óbvio. Já vou antecipar aqui pra vocês que todos os 9 bainhas que seguiram Oden foram contra a vontade dele. Sim, foram meio que rejeitados. Oden nunca quis responsabilidades ou ter alguma influência. Ele só tinha vontade de curtir a vida, conhecer o mundo, sair pro mar. Não rejeitou por não gostar deles ou algo assim, mas vamos continuar a história. Bom, vocês já sabem que Oden nunca foi um bom exemplo, e por toda a dor de cabeça que ele causou ao seu pai, o mesmo decidiu exilar da capital, do país de Wano. Seu pai era o shogun deste país, então ele tinha autoridade para fazer tal coisa. Após esse exílio, foi para Hakumai, onde Yasui o recebeu. Yasui era o daimyo dessa região, como vocês podem ver, ele não era tão sorridente. Daimyo, se vocês não sabem, é uma pessoa influente que tem várias terras e tem uma influência sobre um determinado lugar, uma determinada região, país ou cidade. Oden passou um curto tempo em Hakumai e, como não queria ficar parado, saiu em direção a Kuri, outra região de Wano, mas essa região era diferente das outras. Era uma terra sem lei. Claro que Oden não tinha nenhum problema com isso. Ele partiu junto com as suas 2 sombras, Kinemon e Denjiro. Nessa jornada, esse trio encontrou 2 irmãos. O mais novo era Kikunojo e o mais velho, Izou. Os 2 estavam morrendo de fome e claro que Oden os ajudou. Continuando a caminhada, encontraram Kanjuro, o demônio de Kibi, outra região de Wano. Ele atacava e roubava cabelo humano. Não façam muitas perguntas, o cara é estranho mesmo. Ele tentou fazer o mesmo com Oden, mas não terminou bem, levou uma baita surra. Mais à frente, toparam com outro comédia. O nome desse era Araizo, um doido que ficou triste por ser rejeitado por uma mulher. Compreensível até. E adivinham o que todas essas pessoas fizeram? Sim, todos decidiram seguir Oden. Ele conquistou a admiração de cada um deles e finalmente, depois de todo esse caminho, Oden chega a Kuri, onde vive Ashura Doji, que inclusive foi um dos motivos dele querer ir para essa região. Esse homem, assim como Oden, era conhecido pela sua incrível força e habilidade.
mas ter uma grande força e habilidade não significa ser o mais forte, e por isso foi completamente derrotado após uma noite toda derrubando todos os homens de Ashura e o próprio. Odin conseguiu sua grande vitória, com isso decidiu virar o responsável por Kuri, e conseguiu o que parecia impossível. Ele transformou essa região em um lugar habitável. Esse grande feito fez Shogun abolir o seu exílio, deixou de ser renegado por seu pai, que concedeu ao seu filho o título de Daimyo de Kuri. E como vocês já devem saber, Ashura também se tornou um seguidor de Odin. Para uma pessoa que não gosta de responsabilidade, Odin se saiu muito bem. Isso foi uma grande vitória para esse lugar. Imagina onde você mora, na cidade onde você mora, uma região que seja perigosa, que não dê pra ir lá a certa hora da noite, e do nada essa região que é perigosa, que as pessoas roubam, matam, ela vira simplesmente um lugar habitável e bom de se viver, cheio de paz. Então, o mais novo Daimyo de Kuri fez seus 7 seguidores serem 7 samurais. Esses samurais, 6 anos depois, iriam virar 10. Em uma praia na região de Kuri tinha 3 crianças, que foram penduradas em pedaços de madeira que foram amarradas por moradores. E por que eles fizeram isso? Bom, 2 deles eram minks e um era tritão, mas se autodenominam Kappa. Por serem uma raça diferente da dos humanos, essas pessoas não conseguiram lidar com o diferente, e por isso foram tão bárbaros. Nesse momento, Odin estava pescando e presenciou tudo aquilo. Deu uma lição nos retardados que estavam fazendo aquilo, salvando as 3 crianças. Como os outros 7, esses 3 também seguiram Odin. E seus nomes são Inuarashi, Nekomamushi e Kawamatsu. Os 2 minks vieram de sua terra natal. Quer dizer, melhor dizendo, um elefante, já que toda a tribo Mink vive nas costas desse elefante. Já vi muita gente querendo pular o arco de Zou e, poxa gente, assim vocês não vão entender a história, né? E eles apenas queriam conhecer o Wano, já que o clã Kozuki tem uma ligação muito forte com os Minks. Já o Kawamatsu naufragou junto de sua mãe, e por isso foi parar em Wano. Infelizmente, ela acabou morrendo um tempo depois. Conforme o tempo foi passando, Oden e seus subordinados acabaram ficando em uma situação financeira complicada. E por isso, seus 10 samurais decidiram roubar Yasui. E, gente, eles ainda eram um bando de encrenqueiros. Então, não é porque Kuri cresceu tanto que se tornaram dignos do nada. Mas foram pegos por Yasui. Entretanto, ele decide dar todo o dinheiro que seria roubado para os samurais, ao invés de puni-los. Já que eles eram figuras tão importantes para Kuri e gostavam tanto de Oden, precisavam ser dignos e investir em seus estudos, comprando livros e cuidar de sua aparência. Sem contar que todos têm a obrigação de ser fortes, os mais fortes samurais de Wano. Futuramente, Oden não estaria à frente só de uma região, de uma cidade. Ele estaria à frente de um país inteiro. Assim surgiram os 10 bainhas. Peraí, 10 bainhas? Não era 9? Sim, são 9, mas por que esse número não bate? Para vocês entenderem, vou fazer um resumo de toda a tragédia que aconteceu em Wano. Orochi no início era um servo de Yasui, e desde então não tinha boas intenções, sempre agindo por debaixo dos panos e aos poucos crescendo. E essa má índole levou ele a armar um golpe contra o pai de Oden e assumir o trono de Shogun, virando um verdadeiro parasita para o Wano. Seu plano nunca foi governar e sim se vingar, pois o seu clã era perseguido no país inteiro por um crime que aconteceu no passado, onde seu avô, o homem que comandava a família Kurozumi, decidiu matar todos os daimyos, para assim se tornar o novo Shogun, já que na época o atual líder do país pensava não poder ter filhos. Então um dos feudais de Wano seria o sucessor. Assim, qualquer pessoa com o nome Kurozumi era perseguida. Quando tudo isso aconteceu, Oden estava no mar. Ele tinha partido com Barba Branca, que chegou ao Wano um tempo antes desse golpe. E como Oden sempre quis sair do país e conhecer o mundo, decidiu ir ao mar. E por isso não acompanhou tudo o que rolou nesse tempo. Izou, Nekomamushi e Inuarashi acabaram indo junto. Izou foi junto por tentar impedir Oden e acabou embarcando, e os 2 Minks previram que ele não iria desistir dessa aventura e se esconderam no navio. Digo desistir porque o próprio Barba Branca não queria ele na tripulação no início. Inclusive, Izou acabou se tornando um dos comandantes de frota do Bigodudo, assim como Oden, que foi comandante da 2ª divisão, a mesma divisão de Ace. Em toda sua viagem, Oden teve muitas aventuras e se fortaleceu. Acabou se casando também, teve 2 filhos com Toki, uma mulher muito importante, então não esquece esse nome. Com certeza foi um dos melhores momentos da vida dele. Nesse tempo, Oden não ficou só no navio de Newgate. Teve um ponto da história em que ele foi integrado ao bando de Gold Roger. Por ele saber ler os símbolos antigos dos
dos poneglyphs era muito importante para chegar à última ilha e fazer de Roger o rei dos piratas. Nekomamushi e Inuarashi acabaram indo junto, mas Izou ficou. Guarda essa informação que a gente ainda vai usar no vídeo, beleza? Após anos de aventura, ele volta para o Wano, seus retentores falam sobre todo o problema que o Orochi causou para o país e ainda se aliou a um pirata bem famoso chamado Kaido. Oden não gostou nada daquilo, obviamente, até a sua família acabou sendo botada em perigo. Outra coisa que eu também não falei aqui é que Toki e seus filhos não participaram de toda a jornada de Oden. Os três acabaram ficando em Wano quando Roger veio pegar a cópia do poneglyph que eles tinham. Logo após saber de tudo isso, ele foi enfrentar Orochi. Várias coisas aconteceram nesse encontro. Resumindo, o conflito não foi resolvido, Orochi continuou no poder e essa luta continua até os dias atuais. Porém, Oden não suportou toda aquela situação. Ele passou um bom tempo tentando manter uma certa paz para que ninguém morresse, mas não tinha jeito, ele tinha que enfrentar Kaido e Orochi. Em um confronto, Kaido conseguiu derrotar os 9 samurais junto com Oden, lembrando que Izou não estava com eles nesse momento e por isso são 9 e não 10. Com toda essa confusão, Toki teve que mandar Momonosuke, Kin, Raizo e Kanjuro para o futuro, 20 anos depois, o momento onde alguém tivesse poder para derrotar Kaido. Toki tinha uma Akuma no Mi que proporcionou esse poder para ela, de ir e enviar pessoas para o futuro. Oden, por ter visto toda a verdade em Raftel, a última ilha, soube que o momento certo era 20 anos, e já tinha conversado sobre isso com ela. Esse é o motivo que os 4 foram enviados para esse momento. O povo de Wano mais tarde chamaria esses 9 samurais de 9 bainhas vermelhas. Mas tem um porém nessa história. Dentre esses bainhas há um traidor. Eles perderam a luta contra Kaido por causa dele, inclusive. Kanjuro era esse traidor, então não seria justo a gente considerar ele um dos bainhas, certo? Aí que entra uma fala de Toki. Depois de mandar Momonosuke e os 3 samurais para o futuro, ela fugiu do castelo em um cavalo e foi em frente, onde em um lugar se encontra com um grupo grande de pessoas. É aí que ela fala, abre aspas, "Você, ó lua que não conhece o amanhecer, que seus desejos se realizem e que as 9 sombras usem essa noite de 20 anos em direção ao amanhecer." E quem apareceu em Wano 20 anos depois? Sim, Izou! Ele que tinha ficado com Barba Branca e foi ajudar na batalha junto com Marco. É assim que nós podemos afirmar que as 9 sombras no poema de Toki não incluía Kanjuro, e sim Izou, assim formando os verdadeiros bainhas vermelhas. É claro que eu não estou dizendo que Toki podia ver o futuro. Isso só foi uma ligação que eu usei para explicar, ok? Fala aí pessoal, essa é uma história bem legal, vocês não acham? Estamos bem perto desse flashback no anime. E você gosta de One Piece? Então deixa o like, se inscreve no canal, com certeza vou lançar mais vídeos sobre esse anime para vocês. Eu já tenho um vídeo sobre One Piece, eu vou deixar na descrição em um card aí em cima. Me segue nas redes sociais se você quiser, elas estão na descrição. Obrigado por assistir até aqui, falou e até a próxima.